Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou reagir às promessas de campanha do PSD, ou AD, como lhe queiram chamar. Vamos lá ver se vai vir coisa boa ou nem por isso. E já sabem, não se esqueçam de dar o like, subscrever e comentar. Vamos lá ver o que é que ele tem para nos dizer. Logo, no início do governo, fazer aquilo que fizemos há um ano atrás. Reduzir os impostos sobre o rendimento do trabalho. Muito boa medida, sim senhor. Assim é que deve ser, é reduzir imposto. Imposto é roubo, tem que se reduzir imposto o mais possível. Num montante que na legislatura irá ser sensivelmente equivalente a 2 mil milhões de euros e que será já em 2025 no valor de 500 milhões de euros. Muito bem, muito boa medida. Tem que ser é baixar imposto, que é para ficar mais dinheiro no bolso do pagador de imposto. É assim mesmo. Baixa de imposto. Para fazer aqui um desafio direto ao líder do maior partido da oposição. Ele tem dito sucessivamente que o governo utilizou um truque com a descida do IRS. Querendo insinuar que a circunstância de alguns contribuintes poderem ter reembolsos menores este ano do que tiveram no ano passado, ou até deixarem de ter reembolso em função das retenções na fonte terem diminuído muito no ano de 2024. E fez muito bem. É mais dinheiro no bolso do trabalhador. Fez muito bem. Quanto mais reduzir, mais dinheiro fica no bolso do trabalhador. Não tem que andar o pagador de imposto não tem que andar a fazer empréstimos a custo zero ao Estado. Não tem. O pagador de imposto, o trabalhador, trabalha, recebe o ordenado ou recebe da empresa o que for e tem que ficar no bolso dele, não tem que andar a fazer retenções na fonte. Para quê? Para andar a emprestar dinheiro ao Estado a custo zero? Não, nada disso. É mais dinheiro no bolso do trabalhador, do empresário. É assim que tem que ser. Eles é que têm que escolher onde é que querem consumir, se querem investir, o que querem fazer com o dinheiro. É isso mesmo. Tem insinuado, no fundo, o montante do imposto não diminuiu. Eu faço uma pergunta objetiva, direta, ao Dr. Pedro Nuno Santos. Diga, com seriedade e rigor, o IRS em 2024 baixou ou não? Diga só, sim O imposto na retenção na fonte baixou, isso é certinho, baixou. ou não. Não precisa dizer mais nada. Ele vai dizer sim ou não e depois continuamos esta conversa. Para não estar a influenciar a resposta, eu vou apenas dizer que em 2025 vai diminuir. Vai diminuir mais 500 milhões de euros em cima daquilo que já diminuiu, nomeadamente por força, a atualização dos escalões do IRS no dobro da taxa de inflação. É assim mesmo, é isto, é destas merdas que eu gosto, que é baixa de impostos. Ao baixar impostos, a pessoa é que sabe onde é que quer gastar o dinheiro que ganha do trabalho ou da empresa. As pessoas é que decidem onde é que querem gastar o dinheiro. Não é o governo que tem que decidir isso. A mentalidade socialista é uma merda, porque a mentalidade socialista pensa que as pessoas têm que gastar o dinheiro em X coisa, mas não, as pessoas é que têm que decidir onde querem gastar o dinheiro. E esta medida do Montenegro é muito boa, porque é assim que deve ser, que é dar o dinheiro a quem o ganhou. É assim que deve ser. Depois, quero dizer-vos, no nosso programa, o reforço dos rendimentos das famílias portuguesas vai também passar pelo incremento dos salários. O incremento do rendimento por via da diminuição dos impostos e por via dos salários. É evidente que os salários aumentarão tanto mais quanto a capacidade da economia de criar riqueza. Quanto maior for Obviamente, quanto mais uma empresa cria riqueza, maior a capacidade de aumentar salários. Não há dúvidas sobre isto. o rendimento das empresas, quanto maior for o rendimento disponível pela riqueza criada pela economia, melhores serão os salários. Mas nós fixamos o aumento do salário mínimo nacional até 1.100 euros nesta legislatura e do salário médio até 2.000 euros. E quanto é que será a taxa de inflação nesses anos? Pois é, isso é muito importante. É que se tivermos uma inflação galopante, os 1100 euros não vão muito longe. E fixamos igualmente o aumento do complemento solidário para idosos para 870 euros até 2029. Mantemos, portanto, a nossa trajetória de incremento daquilo que depende mais diretamente do governo, do estímulo à valorização. Ou seja, ele vai reduzir impostos e vai aumentar o tal complemento. Só para terem uma ideia de quanto é que o PS nos andava a roubar em impostos, porque ele consegue reduzir imposto no IRS e consegue dar no complemento. Ou seja, ele tem receita para isso tudo. O PS estava-nos a roubar à força toda. Dos salários e, obviamente, naquilo que depende mesmo do governo, no aumento das pensões, em particular das pensões mais baixas. Estamos a falar, no caso do complemento solidário para idosos, daquilo que já designei, e é, efetivamente, o rendimento mínimo dos pensionistas. Se um pensionista não tiver outros rendimentos, o complemento solidário para idosos significa um rendimento mínimo, que no caso concreto será no fim da legislatura 870 euros. Depois dizer-vos que Falta saber como é que vais pagar isso. É o que falta saber. não há dúvidas com o nosso governo e com o nosso programa. O IRS jovem é para continuar. E é para continuar também o apoio à compra da primeira habitação, com isenção do IMT e do imposto de selo. Depois dizer-vos que faremos isto garantindo as contas públicas equilibradas. Não estimamos nenhum déficit em nenhum ano. Era isso que eu ia perguntar. Quanto é que será o déficit?
Por acaso respondeste antes de eu perguntar. Se não vai haver déficit? Acho estranho. Mas vamos ver, vamos ver. Desta legislatura, mesmo em 2026, com o impacto dos empréstimos do PRR. Já o fazíamos na proposta anterior. E mantemos com o nosso programa e com o nosso cenário macroeconómico. Depois, quero também partilhar convosco que o nosso programa será disponibilizado hoje mesmo, garante que o Estado Social, nas suas várias dimensões, continuará a ser salvaguardado, transformado e continuará a oferecer novas e melhores respostas em todos os seus serviços. Mesmo o investimento na área da defesa, que assumimos, já o disse ontem, na qualidade de Primeiro-Ministro, e digo hoje na qualidade de líder político, partidário, em coligação neste caso, nós vamos investir mais na área da defesa, por responsabilidade nacional. Isso é que eu acho errado. Andar a meter dinheiro em guerras. Isso é que eu acho errado. Isso não enriquece ninguém. Ninguém melhora de qualidade de vida por andarmos a fazer tanques de guerra, andar a fazer bombas. Ninguém melhora de qualidade de vida. E uma empresa que é sustentada em economia de guerra não é uma empresa que seja sustentável. Não é porque... Mas lá está, vai sempre haver guerras, não é? Porque vai sempre haver uma economia de guerra. Seja uma guerra aqui, seja uma guerra lá no quinto dos caralhos. Sempre vai haver guerras. Mas também por compromissos com os nossos aliados e parceiros da União Europeia. Nós vamos fazê-lo com a estratégia de dinamizar a nossa economia, de criar mais indústrias de defesa, indústrias conexas com as indústrias de defesa, indústria dos componentes, dos moldes, do têxtil, indústrias que colaboram para equipamentos de defesa. Vamos fazê-lo, portanto, com retorno económico. Nós não confundimos despesa com investimento. Nós alocamos recursos financeiros, mas não passamos cheques apenas para comprar material. Para mim, tudo o que seja investir em guerra é despesa, não é investimento. Para mim não é investimento, porque dar dinheiro para uma empresa produzir uma bomba que vai ser destruída passado algum tempo. Isso não é investimento, isso é despesa. Ok que vai dar alguns postos de trabalho, ok, mas pá, ninguém enriquece com isso, ninguém. Nós queremos, de forma sustentada, participar a nível europeu para que a Europa seja mais autónoma, para que a Europa se possa habilitar com condições de poder ser ela própria protagonista das suas políticas de segurança e dissuasão face às ameaças externas. Mas fazemos-lo, isto é um compromisso inabalável, fazemos-lo sem prejudicar em nada toda a despesa e todo o investimento no Estado Social, na saúde, na educação, na mobilidade, na cultura, no desporto, no ambiente, em todas as políticas públicas. Com o objetivo, portanto, de garantir uma resposta de saúde familiar para todos os portugueses, de continuarmos a recuperar os tempos de espera até que eles possam, de uma vez por todas, não ultrapassar aquilo que é clinicamente adequado e recomendável. Nós vamos implementar as parcerias com o setor privado e social que forem necessárias, quer para a gestão, quer para a inclusão. Para mim, já sabe o que é que eu penso que é. Era tudo privado. Mas eu sei que o povo português não está habituado a isso. Por isso, esta parte das PPPs, acho muito bem. Desde que não seja como as de Sócrates. Se for como as de Sócrates é uma merda, que é só para a roubalheira. Agora, se for PPPs iguais às que tinha no Hospital de Braga, aprova 100%. O serviço era um espetáculo. Embora eu não usasse, mas daquilo que eu ouvia era um espetáculo. Agora, se for PPPs iguais às de Sócrates, que roubalheira, Deus me livre. No sistema de saúde e no Serviço Nacional de Saúde, as capacidades instaladas nesses setores, nós, na medicina familiar, continuaremos a incentivar a criação de unidades de saúde familiar modelo B e, sobretudo, modelo C, que estão no papel há muitos anos, que nunca ninguém concretizou e que nós estamos em vias de concretizar as primeiras. Continuaremos a dar prioridade máxima à saúde materno-infantil e à resposta aos constrangimentos, quer ao nível das urgências, quer ao nível de outros atendimentos às mulheres grávidas e aos bebés e às crianças na pediatria. É uma das áreas prioritárias e eu aproveito para também fazer daqui um exercício com os portugueses e os portugueses. Eu sei que nós somos quase diariamente confrontados com notícias de encerramentos de serviços de urgência, de falta de capacidade de atendimento e alguns constrangimentos que ainda não... Mas isso a culpa não foi da AD do PSD. Foi o PS que arrebentou com o SNS tudo arrebentadinho, que é para roubar o que puderem. E é para dar cargos muito bem remunerados aos amigos. Arrebentar com aquela merda toda. Conseguimos, efetivamente, eliminar. Eu sei que isso gera intranquilidade em quem precisa desse serviço e também gera intranquilidade em quem, apesar de não estar a precisar naquele momento, antecipa que pode vir a precisar. O sentimento de intranquilidade não atinge apenas a pessoa que está circunstancialmente a precisar de uma resposta. Também atinge aquelas outras que não estão a precisar dessa resposta naquela circunstância, apesar de tudo, sabem que podem vir a ser confrontadas com essa necessidade. E, portanto, eu não quero que as portuguesas e os portugueses entendam do que eu vou dizer qualquer desrespeito por esta situação e este sentimento. Mas nós também temos de confiar que as coisas estão melhores. Temos de confiar que os nossos profissionais de saúde, que nós estamos a valorizar para podermos reter e atrair para o Serviço Nacional de Saúde, tenham conseguido dar uma resposta mais eficaz. E a melhor forma que nós temos de comparar esta realidade é, por exemplo, verificarmos os tempos de espera, de resposta e os constrangimentos criados no inverno de 2023 e no inverno de 2024. Isto não significa que nós estejamos satisfeitos. Isto não significa que nós estejamos a subestimar o sofrimento daqueles que viram uma porta fechada e viram uma resposta
mais demorada, uma resposta que lhes foi muitas vezes difícil. Não significa, repito, que nós estejamos a subestimar essa realidade. Mas também significa que nós devemos uma palavra de reconhecimento ao Serviço Nacional de Saúde e aos seus profissionais, porque nós conseguimos ter uma resposta melhor, mais organizada este ano do que tínhamos tido há um ano atrás. O problema que eu vejo daí é que o povo, quando vê que alguma coisa é pública, o povo vira-se é para a roubalheira. E quando o funcionário público sabe que ganha o mesmo, tanto que atenda uma pessoa que atenda 10, ele está-se a cagar. Ele não quer saber de ser eficiente, ele está-se a cagar completamente. Ele vai se encostar, porque ele não ganha nada em andar rápido, nem em ser eficiente. E quando se trabalha com finanças públicas, funciona a mesma merda. Ninguém quer saber de ser eficiente, toda a gente quer saber de como é que eu ganho mais com isto? Qual é a maneira de eu passar a perna em alguém? É isso que o povo quer saber. Continuaremos, portanto, o esforço de construção de habitação pública. Também aí, Isso eu também acho errado, muito errado. Tens que dar os incentivos corretos, ou seja, de tirar a burocracia, tirar propina, tirar essas merdas todas na construção. Porque assim os privados constroem muito mais. Porque neste momento compensa muito mais de um privado construir uma casa de luxo, que vai ter lucro, do que construir uma casa para a população de ganho médio. Não compensa construir casas para essa. Porque eles ganham muito pouco dinheiro agora. Construir casas de luxo, eles ganham muito mais dinheiro. É isso que lhes dá lucro. E uma empresa, como tu sabes, trabalha pelo lucro. havia quem duvidasse que o nosso governo iria dar um incremento na responsabilidade pública de aumentar a oferta de habitação em Portugal. Havia quem nos acusasse de termos uma certa deriva ideológica e estarmos, ainda somos acusados de vez em quando. O facto de nos acusarem não quer dizer que as pessoas tenham razão ou fundamento. Às vezes são coisas gratuitas. É o caso. Diziam que nós estávamos a patrocinar os interesses da promoção imobiliária e, portanto, estávamos a patrocinar os Ou privados. seja, não é por causa da habitação pública, que isso aí acha geneira. Mas se tu te des incentivos para os privados construírem mais, estás a patrocinar a especulação imobiliária. Desde quando? A partir do momento que tu aumentas a oferta, a especulação imobiliária vai cair automaticamente porque há muito mais oferta. A especulação imobiliária só existe porque quando não há oferta e tem que haver tipo uma caça de gato e rato entre as casas que existem no mercado. Porque se não há oferta, as que há são muito mais. As pessoas andam muito mais das que há e vai haver pagamento por fora. Pagamento por fora no caso da ideia da outra lá das rendas. Puta, que puta ideia de merda. Agora, dizer que andar a patrocinar a especulação imobiliária quando estás a incrementar a oferta de casas, pá, isso não tem sentido nenhum. E não tínhamos uma preocupação com as políticas públicas. Ora, olhámos para a habitação, chegámos ao governo, havia 26 mil novas habitações ou requalificadas no PRR e no Portugal 2030, nos instrumentos de financiamento que tínhamos à nossa disposição. Nós mais do que duplicámos esse objetivo. Passámos de 26 mil para 59 mil. Mas que são aquelas casas que dás aos ciganos? São essas? É que se for essas está muito mal entregue as casas. Então, que as casas têm que ser entregues é quem realmente contribui. Não é para dar a ciganos, para eles partirem tudo e depois quem é que paga a conta? Ou o Zé Pagador de Imposto. Eu acho mal essas políticas, acho muito mal essas políticas. E temos o objetivo, na próxima legislatura, de garantir o financiamento a todas as estratégias locais de habitação, promovidas pelos municípios portugueses, que, ao dia de hoje, incorporam a construção de 136 mil novas habitações em Portugal. A nossa responsabilidade é garantir um financiamento para além daquele que já tínhamos e que reforçámos, quer por via do Orçamento do Estado, quer por via da programação dos instrumentos de financiamento. Estamos a negociar com o Banco Europeu de Investimento e é um compromisso deste programa fazê-lo nesta legislatura e dar, portanto, aos municípios portugueses a oportunidade de eles executarem aquilo que eles próprios identificaram como a sua necessidade e o seu projeto a nível local. Vamos continuar o esforço de atribuição de capacidade para inclusão na rede de vagas em creches e no pré-escolar. Um outro objetivo que estava muito anunciado, mas muito pouco executado. Como, aliás, quase todos. Muitas destas coisas acusam-nos muitas vezes, já estavam previstas. Não há dúvida nenhuma. Eu tenho que ceder outra vez. Estava muita coisa desta prevista, mas não estava quase nada feito e agora já está. Vamos valorizar a escola pública. Estamos já a fazê-lo. Renovar os programas, revisitar os programas, retirar. Não falaste foi nada de tirar a burocracia na construção, tirar propina na construção, tirar taxas de taxas. Isso é que era importante para a construção. Agora, a habitação pública, para dar a ciganos depois. Opa, por amor de Deus, não. Isso não é uma boa política. Não é uma boa política. Carga ideológica que, em muitas ocasiões, alguns quiseram impor. Vamos proibir o uso dos telemóveis até aos 12 anos. Aprovo 100% esta medida, que eu noto que a canalha não quer saber dos estudos por causa do telemóvel. Não liga nenhuma para os estudos. Só quer saber de telemóvel, ali TikToks e merda dos Instagrams e o caralho.
Estudos, está quieto, ninguém quer estudar. Tudo só quer TikToks e Instagrams, não querem mais nada. Aprovo 100% esta medida. Embora eu saiba que a efetividade dela vai ser baixa. Eu sei disso, porque eu sei que muita marosca que a canalha faz para conseguir levar telemóvel para a escola. Sei de muita marosca. E vamos regular o consumo de redes sociais de crianças até aos 12 anos. E como é que tu vais ver a assertividade disso que a criança pode mentir na idade? Pode perfeitamente dizer que tem 20 anos e só tem 10. Como é que tu vais garantir que isso vai acontecer? É impossível. É impossível. Uma coisa é promessas, outra coisa é efetividade. Isso não vai ter efetividade nenhuma. Vai ser zero, bola. São elementos educativos. São elementos educativos que, é nossa convicção, podem colaborar para o sucesso formativo. Se isso tivesse efetividade, era muito boa medida, muito boa. Só que isso não vai ter efetividade nenhuma. Porque as crianças, sabes que todo tipo de crianças consegue fazer maroscas que nós nem nos lembramos. Aliás, não sei, porque eu ainda sou do tempo. O meu tempo ainda já havia computadores e já fazia muita marosca. Agora, hoje em dia a marosca é muito maior porque agora há smartphones que no meu tempo não havia, há as internets que eu no meu tempo só havia internet na escola, o computador que eu tinha em casa era um computador que só dá para fazer através da escola, não tinha muita da marosca que se faz. Hoje em dia faz-se marosca que nem ao diabo lembra, nem ao diabo lembra. Das novas gerações. Vamos prosseguir o esforço de reforço de policiamento de proximidade e de combate à criminalidade mais grave e violenta, nomeadamente nos centros urbanos. E falando de criminalidade grave e violenta, vamos impulsionar mudanças na legislação penal com vista a termos uma modalidade de julgamento mais rápido da criminalidade grave e violenta, nomeadamente nas situações em que há flagrante delito, mesmo que as penas sejam penas elevadas. Os processos que são julgados de forma sumária... Quanto mais combater criminoso, melhor. Isso aí é uma realidade. Tem que se combater os criminosos, os bandidos, tem que se pô-los na prisão a mofar durante muito tempo, que é para eles aprender. Concordo plenamente. E breve, não devem estar adstritos apenas às penas mais leves, devem estar adstritos também à criminalidade grave e violenta, nomeadamente quando a matéria probatória já está bem alicerçada. Podemos continuar indiferentes a que autores de crimes graves e violentos sejam presentes à autoridade judiciária e se passeiem depois de 2 ou 3 ou 4 anos a reincidir e a cometer os mesmos crimes. O sistema penal tem de ter uma resposta mais rápida e mais ágil para continuar a reforçar os meios de combate à corrupção. Não conseguimos terminar os processos relativos de regulamentação do lobby e de recuperação ou da perda alargada de bens. Vamos retomar essas iniciativas. Vamos continuar, e este continuar é um continuar muito enfático, o trabalho absolutamente extraordinário que realizamos na regulação e humanização da imigração. Só depende do que essa regulação e humanização quer dizer. Depende muito do que isso quer dizer. Ui, até tenho medo que vai vir daí. Nós temos todo o respeito por aqueles que procuram em Portugal uma oportunidade para se poderem valorizar, para nos poderem ajudar a ser um país mais competitivo, mais dinâmico. Mas nós não podemos aceitar que isso se faça sem regras. Nós não podemos aceitar ter centenas de milhares de pessoas que não se sabe onde estão nem o que é que estão a fazer. E que agrava a crise imobiliária, porque eles vivem 10 e 15 dentro de uma casa, diga-se T3, T2, e é isso que eles vêm para aqui para andar ao monte, não se adaptam ao nosso estilo de vida, à nossa religião e essas merdas, a religião cristã, e andam aí à pala de subsídios, a maior parte deles. Nós não podemos ter processos ágeis de atração de recursos humanos sem garantir o essencial para esses recursos humanos. Uma habitação condigna, um contrato de trabalho, o acesso a um sistema de saúde. Nós temos de garantir boas condições de integração para, por um lado, termos mais força de trabalho e, por outro lado, termos uma visão humanista. Quando ele diz ter mais força de troika, é assim os ordenados não sobem, porque a imigração comprime os ordenados, porque eles trabalham barato. De dignificação daqueles que nos procuram. Assim que nós criaremos condições também para termos uma economia mais competitiva. E, da parte económica, ainda ontem deixámos uma visão muito clara daquilo que é o reforço da nossa capacidade exportadora, da nossa capacidade de podermos dar às nossas empresas instrumentos para elas serem competitivas no mercado internacional, elas poderem ganhar cotas de mercado, diversificar os mercados nas quais podem ganhar a possibilidade de vender os seus produtos. Nós queremos uma economia que atraia tecnologia. O problema é que a economia portuguesa é uma economia que não atrai valor agregado, é uma economia de baixo valor agregado, que é a agricultura, fábricas de roupa, fábricas de calçado. Isso não tem valor agregado. Nunca na vida tu vais conseguir trazer para aqui. Aliás, por enquanto, não vais trazer para aqui
empresas de tecnologia, quando não tens uma economia com mão de obra para essas empresas de tecnologia, não tens mão de obra para isso, tens mão de obra especializada. Que possa incorporar o nosso conhecimento, a nossa ciência, a nossa inovação, os nossos recursos humanos, que possa atrair outros, que possa ser também um destino do capital que procura maior segurança e maior rentabilidade. E é a pensar nas empresas que precisam de meios e liquidez para comprarem novas máquinas, para investirem em tecnologia, para investirem em bons recursos humanos, para investirem em novas instalações, para poderem juntar-se umas com as outras. É pensar nos grandes investimentos que escolhem as geografias onde há melhores condições para implementarem os seus projetos. É pensar em atrair investimento direto estrangeiro e mobilizar e dinamizar o investimento que temos nas nossas empresas e no nosso tecido económico, que nós propomos, entre muitas outras medidas, baixar o IRC para um nível que seja competitivo. Outra boa medida, senhor, é isso mesmo. Baixa de impostos. Se baixasse impostos para zero era o ideal. Mas isso eu sei que é impossível, quase, com governos socialistas. Agora, baixar de impostos, quanto mais melhor, é muito boa medida, muito boa. Propomos baixar o IRC na próxima legislatura até 17%. E propomos baixar até 15% para as pequenas e médias empresas. Fazemos esta distinção para motivar ainda mais aquilo que é o essencial do nosso tecido económico. E deixem-me dizer-vos uma coisa. O impacto financeiro que nós estimamos para esta medida não é negativo, é positivo. E é positivo. É verdade, porque vai estimular a economia, ou seja, mais impostos vai-se arrecadar, porque vai haver mais consumo, o povo vai ganhar mais dinheiro e isso é tudo uma economia que vai rolar. É a realidade. Com base naquilo que é a realidade do país e da economia portuguesa. Vou dar-vos dois elementos de ponderação. O primeiro elemento é que em 2014, quando o Partido Socialista ainda acreditava que a economia portuguesa podia ser mais competitiva e mais atrativa se tivesse também na fiscalidade um ponto importante, nós fizemos um acordo, PSD com o CDS e o Partido Socialista, e diminuímos em 2 pontos percentuais a taxa de IRC. A receita de IRC nesse ano aumentou. Ou seja, a taxa desceu e a receita aumentou. O ano passado não houve descida da taxa de IRC. Para quem já não se lembra, eu sei que isto ajuda à tal resposta do IRS, mas eu não quero influenciar a resposta. Quem aprovou o orçamento do Estado para 2024 foi o governo anterior, maioria anterior, por acaso até era absoluta. Não aprovou nenhuma descida no IRC. Da taxa. Por que será? Porque eles querem ter sempre muito dinheirinho para roubar. O PS gosta muito de dinheirinho para roubar. Por isso é que quando é alguma descida de imposto, eles. Nada disso. O Zé paga imposto, tinha que pagar e não bufar. O Zé paga imposto, tem que ser bota em cima dele. Não há cá baixas de imposto para o Zé paga imposto. É foder o gajo, é matar o gajo com mais impostos. É este pensamento dos socialistas? Ele está a falar bem, ele está a falar bem. IRC. Fez uma previsão, pouco mais de 8 mil milhões de euros da receita que iria arrecadar em sede de IRC. Claro que enganou-se. A previsão estava errada. Porque também o governo mudou e isso não estava previsto. E, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que nós terminámos 2024 com uma receita superior a 10.200 milhões de euros. Com a economia a crescer 1,9, a superar a meta que estava no orçamento do Estado, a receita do IRC foi superior em 2 mil milhões de euros. Porque estimulou a economia, faz todo sentido. Tu, ao baixar do IRC, tu estás a fazer com que as empresas fiquem mais competitivas, logo elas vão contratar mão de obra mais especializada, as pessoas vão ganhar mais dinheiro, e isso vai estimular a economia. Faz todo sentido. Eu sei que a conta não tem de ser direta, mas qualquer português percebe que se a taxa do IRC tivesse diminuído 1 ponto ou 2 pontos percentuais, o efeito que teria mesmo em 2024, que é o que vai ter em 2025, seria um efeito positivo, porque a taxa do IRC estimula o crescimento da economia. A taxa do IRC tem uma outra virtualidade. É que mesmo o efeito que não é imediato, é um efeito que vem a médio prazo, porque dá mais competitividade à empresa, porque se a empresa investir aquilo que ganha em liquidez, em maior capacidade produtiva, em maior capacidade de recursos humanos, ela vai estar mais habilitada a poder ser mais rentável, e é preciso arriscar, dando às empresas portuguesas as condições de elas serem rentáveis. Completamente de acordo, completamente. Não tenho nada a acrescentar, é isto. Ele está a dizer o correto, é isto. Da maneira que eu estou a falar, até parece que eu sou da AD. Não, eu sou libertário, eu não gosto de políticos. Só que estas políticas são boas, Isto fomenta a economia. Quem vê nisto, governar apenas para alguns, é quem não vê o que é governar uma empresa. E eu até fico muito admirado quando isto vem de alguém que se diz viveu nas empresas. A empresa não era dele, era do pai, cara. A empresa era do pai. Pá, isto é tudo campanha política, não é mais nada, é campanha política. Que é para dizer assim, olha, eu sei como é que se funciona uma empresa, mas opá, não baixas impostos, porque baixar impostos não funciona. É isto que o PS quer dizer nas entrelinhas. Agora, o que tu estás a dizer, se tu implementares mesmo, são boas práticas, é assim que funciona a economia. A economia funciona, quanto menos impostos tiverem, mais é fomentada a economia, mais as pessoas têm dinheiro no bolso para gastar.
É assim que funciona qualquer economia no mundo. Eu fico, eu fico com a sensação, não duvidando, porque eu não duvido da palavra de ninguém, até prova em contrário, que talvez tenha vivido nas empresas, mas duvido muito que tenha trabalhado nas empresas. Já agora, ele alguma vez trabalhou o do PS, o Pedro Nuno Santos alguma vez trabalhou? Será? Acho que sempre foi político, nunca trabalhou. Mas não sei, como eu não sei os anteriores dele, não sei. Que é a questão. Caras e caros amigos, eu sei que a intervenção vai longa, mas é um programa para 4 anos e meio. Nós continuaremos o esforço de simplificação, de modernização do Estado. Um Estado mais digital, um Estado onde os licenciamentos sejam mais rápidos, um Estado que tem de ter novas regras de contratação pública, que não podem bloquear os investimentos. Nós não podemos ter os investimentos públicos parados. O problema nessas regras que tu falas é que se tu tiras regras e tiras burocracia, é asas para corrupção. O problema está aí, é asas para corrupção. Esse é o grande problema. É como as obras superfaturadas, é como as obras públicas que só porque é para os amigos já passa tudo. Há tudo asa à corrupção, esse é o problema. Suspensos por causa de regras de regulamentação a mais. O Estado tem de ser uma pessoa de bem, tem de responder pelos seus atos, mas o Estado não pode parar por ter regras a mais. Concordo, mas lá está, vai dar asa à corrupção. Ou seja, tem que haver ali uma trava para a corrupção. Nós continuaremos a desenvolver, como temos feito, um ponto único de contacto do Estado, da administração com as pessoas e com as empresas. E continuaremos a instruir e a mudar estruturalmente a justiça administrativa e fiscal, que é neste momento um ponto fulcral da competitividade da nossa economia e da relação dos contribuintes com a administração. Continuaremos também a valorizar a administração pública. Só uma nota rápida. Nós, ao contrário daquilo que muitos insinuam, nós não estivemos em campanha eleitoral quando negociámos 19 acordos de valorização das carreiras na administração pública. Nós estivemos a tratar do futuro de Portugal. Nós tivemos... O problema é esses acordos de carreira no privado, é que o privado está estagnado. Porque o salário médio em Portugal não sobe há anos. Esse é o problema. Mas dás aumento ao público e o privado. O privado está na merda. A garantir, nós tivemos a garantir professores nas escolas, polícias na rua, funcionários judiciais nos tribunais, médicos nos hospitais, enfermeiros nos centros de saúde. Nós tivemos a olhar para a administração pública e a dizer aos jovens portugueses: vale a pena ingressar na administração pública e servir o interesse do país também trabalhando na administração pública. Vale a pena a administração pública ter os melhores dentro de si. E se tiver os melhores, vai servir melhor as pessoas e as empresas. O problema é que nunca vão os melhores, vão sempre os amigos. Esse é o problema. Conheço tanta gente que trabalha na FSUP com a Cunha. Tanta gente. O problema está aí, é que é sempre a Cunha. Isso é corrupção, é sempre a Cunha. É o amiguinho que dá o jeito. É o conhece o presidente de Câmara que se botares em mim eu dou-te um lugar na Câmara. O problema está aí. E a sociedade, é assim que o país também vai crescer. Isto não é campanha, isto é tratar do futuro de Portugal. Quem não vê isto? Quem diz que isto é governar só para alguns? Governar só para alguns. Quando nós baixamos os impostos para a classe média, estamos a governar só para alguns. Quando nós subimos o complemento solidário para idosos, estamos a governar só para alguns. Quando nós olhamos para os jovens e lhe damos razões para eles não emigrarem, o IRS jovem, a isenção do IMT, do imposto de selo, estamos a governar Eu só acho que o IRS jovem havia de ser mais ambicioso. Isso é um valor muito superior. Mas olha, é o que é. só para alguns. Nós estamos a governar para portugueses concretos, portugueses que querem ter em Portugal aquilo que lhes dá bem-estar, aquilo que muitos no passado viram e perceberam que talvez só conseguissem alcançar no estrangeiro. Nós estamos a cuidar do futuro de Portugal, não é governar para alguns, é governar para todos. Pensar em todos, que vamos nos próximos 4 anos e meio olhar para todos os que estão mais vulneráveis e dentro destes há quatro áreas que nos preocupam muito. A violência doméstica, o consumo de drogas, o sem-abrigo e a sinistralidade rodoviária. São 4 chagas sociais que estão nas prioridades do nosso programa combater com muita energia, com muito empenho e com o envolvimento de todos. E continuaremos a equilibrar a sustentabilidade ambiental com o desenvolvimento económico. A sustentabilidade ambiental, a gestão e acompanhamento dos impactos das alterações climáticas, dos efeitos que nós... Até tu vais com a bandeira das alterações climáticas. Acho que Portugal está preocupado com isso. Neste momento está preocupado com isso. Está preocupado que vai ter um demorar amanhã. Até tu. Puta que pariu. Ora bem, já acabou, não é? Eu gostei muito das políticas, gostei. Se não forem só promessas, se forem mesmo políticas para avançar, gostei muito. Aliás, o IL e o PSD juntavam-se muito bem em termos de políticas, porque são muito próximas. O PSD é mais estatista, ok, mas em termos de políticas estão muito próximos. Gostei muito não gostei foi da parte de investir na guerra, não gostei da parte de ter que habitação pública, também não gostei. Pá, mas já, tipo, o bolo, no bolo todo, eu gostei da maior parte das políticas. São políticas boas. São políticas, se forem implementadas, vão fomentar a economia e é isso que
quer. Gostei, a bem dizer, gostei das promessas de campanha. Agora vamos lá ver se vão passar de promessas, se vai ser tudo implementado. E já sabem, se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, subscrevam. Até à próxima. Fiquem bem.